Olá, pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu vou falar um pouquinho da história, né, das cores, das pessoas importantes que fizeram seu papel, né, a sua contribuição na história das cores, né, na história dos estudos das cores, da importância das cores. Tem vários nomes que fizeram parte, né, desse processo, desse caminhar, né, de estudar as cores, mas alguns nomes são mais relevantes, né, alguns nomes são mais em- é, simbólicos, né, mais emblemáticos. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre eles com algumas abordagens, né, importantes, né, na contribuição das cores. Eu pensei em falar só do Goethe e do Newton, né? Mas aí eu resolvi colocar outros tão importantes quanto, bem sinteticamente, para mostrar um pouquinho esse conhecimento das cores, né? Me desculpem a pronúncia do Goethe e dos outros nomes, porque eu não sei bem como se pronuncia, né? Eu sei que o Goethe é alemão, Goethe, não sei, me desculpem a pronúncia, né? Não faço a menor ideia de como seja. Mas, enfim, ao longo das eras, da história, né, tivemos alguns nomes muito importantes, né? No decorrer dos séculos, né? Isaac Newton, lá no início, né, entre a vida dele, né, foi de 1643 até 1727, um século depois, praticamente, né, nós temos o Goethe, né? Depois, quase outro século, nós tivemos o Mussel, e depois, quase outro século, tivemos a Elen, a Eva Elen, né? Qual foi a contribuição deles, né? Quando se fala em cores, estudo das cores, né? Alguns lembram do Newton, alguns lembram do Goethe, alguns lembram da Eva, né? Então, depende muito do repertório de cada um, né? Da vivência de cada um, da formação de cada um, vai lembrar mais de um ou de outro, né? Dependendo né, do seu contexto, dependendo do seu repertório, da sua profissão. Então, alguns vão parecer que têm mais relevância, mas, na verdade, todos eles tiveram uma contribuição muito importante ao longo da história, né? Eu comecei a falar na frente que eu ia falar entre Newton e Goethe, porque, na verdade, eles eram meio que antagônicos, né? A percepção deles de ver as cores parecia que cada um estava olhando para um lado, né? Mas isso tudo por causa da formação de cada um, por causa das vivências, né? Eu falo sempre que a gente tem esse repertório de vivência, né? Isso é muito importante quando a gente trabalha com o estudo das cores, né? Na verdade, em qualquer área, hoje em dia, ter um repertório, né, isso faz muita diferença na nossa vida, né, na contribuição. Agora a gente está entrando na era da tecnologia, já entramos, né, na verdade, né, na era da inteligência artificial, que também já não é tão recente assim, mas ela teve um boom agora, né, e parece que é uma coisa nova. E se não tivermos repertório, a inteligência não vai servir para nada, inteligência artificial. Temos que ter repertório, né, para poder embasar e certificar do que aquela inteligência artificial está falando para a gente, se procede ou não. Bem, mas isso é outro assunto, né? Vamos falar aqui das pessoas importantes, das cores, né, seus pensamentos, suas filosofias, seus estudos, né? Então, Isaac Newton, ele foi físico, foi astrônomo, foi matemático, cientista, filósofo, teólogo. Era um teólogo que era meio assim,
um pouco rebelde, vamos dizer assim, né? Ele ia contra as doutrinas da Trindade, né? Mas ele deixou um legado muito importante, né? Newton deixou um legado muito importante na física, né? Na teoria da relatividade, da gravidade, né? Que muitos falam da experiência da maçãzinha que cai, né? Ele deixou uma contribuição com a luz, com a ótica, né? Então, ele teve muita contribuição, né, na sua era, no seu momento, né? O Goethe, né, também não sei falar o nome dele, ele é alemão, né? Johann Wolfgang von Goethe, talvez seja assim, não sei, né? Ele também foi um estudioso, né? Ele tinha ele era formado várias habilidades, né? Ele, um polimata é uma pessoa que consegue ter muito conhecimento de várias áreas, né? Então, era muito comum isso, né? Nas eras passadas, os grandes estudiosos ter várias formações, né? Assim como Isaac Newton, né? Tinham vários outros que tinham várias formações, então eles sabiam muita coisa de muito, de tudo, de de vários temas, de várias abordagens, de várias disciplinas, né? E Goethe não foi diferente, né? Ele também era muito estudioso, ele depois era escritor, depois ele começou com o estudo das ciências naturais, né? E ele também teve muita contribuição no, no período, né, que ele viveu, né? Ele deixou um repertório muito grande de contribuição. Também foi escritor. E por que que eles pensavam diferente, né? Porque Goethe estudava as ciências naturais, né? Ele depois passou a estudar muito a parte da natureza, né? Da fisiologia da natureza. E Goethe, ele era mais racional, o Isaac Newton era mais racional, né? Então, o Newton queria provar tudo por A mais B. E o Goethe já tinha uma linha mais de um pensamento mais fluido, né, da observação, da intenção e da experiência, né, do aperfeiçoamento das relações sensoriais, né? Ele trabalhou muito a questão na, da luz e da cor, né? Da luz, da sombra, do escuro, do claro, do escuro, né? E Mossel, Albert Hen Mossel, esse já era americano, né? Também não sei pronunciar. Ele foi pintor também, estudou várias outras áreas, né? Mas ele era um professor de arte, inventor, e ele criou o sistema da Pantone que a gente conhece hoje, né? Mas ele também estudou as ciências, né? Ele era também um estudioso das ciências. E Eva Illen, né? Já no seu momento mais contemporâneo, né? Ela também era escritora, né? E ela também escreveu vários livros, né? Muitos são famosos, né? Mas ela ficou conhecida muito por um livro, né? Que o pessoal, principalmente do marketing, conhece bastante, né? Que é a Psicologia das Cores, né? Ela também era cientista social. Então, cada um teve aqui uma contribuição muito significativa nas cores, né? Newton, ele quis comprovar que, na verdade, o estudo dele, ele se baseou que a luz era matéria. Então, ele queria comprovar que cada cor, ela tinha um peso de uma partícula, a partícula tinha um peso diferente, né? Por isso que quando ele passava pelo prisma, as cores elas saíam em diferente tamanho, em diferentes direções. E os estudos dele, né, nesses estudos, a intenção que ele teve no início
era de provar que a luz era partícula e cada um tinha um peso. De uma certa forma, ele não está errado, né? Porque a gente sabe que energia também é matéria, é partícula, e nessa decomposição ele descobre a velocidade, né? E exatamente essa contribuição foi muito importante nesse estudo da luz, né? Da, da luz como tamanho de onda, né? E aí ele faz esse estudo mapeando o comprimento das ondas, né? Cada um com seu tamanho, cada um com a sua dimensão, cada um com a sua velocidade. Então, uma onda tinha às vezes um tamanho menor, mas ela tinha mais velocidade. Uma outra tinha um tamanho maior, mas ela tinha menor velocidade. E aí ele teve essa contribuição, né, na parte da física e da ótica, muito importante no estudo das cores. Um século depois, né, quando o Goethe começa a estudar as ciências naturais, a fisiologia, né, a fenomenologia principalmente, né? Goethe estuda muito a fenomenologia. Por ele estudar as artes das ciências naturais, ele começa a estudar os ossos, ele foi um estudioso nos ossos, na fitologia, né, das plantas. Ele começa a ter esse senso de observação da, da luz e da sombra, do claro e do escuro. Por que que a gente enxerga as cores no claro e não enxerga no escuro? E ele coloca essa relatividade da percepção, inclusive do nosso olhar, né? Que a gente pode ter uma sensibilidade de enxergar mais ou menos, né? E aí ele diz que tudo é relativo. Tem um autor que coloca muito bem isso, da coinexistência, né? Ele fala muito bem sobre essa relatividade da percepção das cores, né? Então, as cores existem, mas vai depender da luz, vai depender, né, das sombras. E aí ele cria esse disco de cores, né, que a gente conhece, né, colocando esse degradê da composição das cores, né. Ele, claro que ele também se baseia um pouquinho no estudo de Newton, apesar da percepção dele ser diferente, né, como eu falei. Um era físico e racional, então ele queria provar por A mais B porque era daquele jeito, né? E o Goethe, pela observação, né, pelo esse estudo do comportamento, né, das relações sensoriais, né, da percepção, ele quis provar de uma outra forma a teoria das cores, né? Então ele teve também seu papel super importante, né, no conhecimento das cores. Um século depois, né, chega Mussel, né, que ele era um pintor, né, mas ele dava aula também, ele fazia muitos experimentos, ele era cientista também. E o que que ele fez? Ele juntou o estudo de Newton, juntou o estudo de Goethe, né? Ele criou o gráfico, né, onde ele sabe que a incidência da luz em um certo ângulo e quando ela é refletida, né, ela tem variações de cores, de tonalidade, né? E é por isso que hoje tem a escala Pantone, graças a ele, né? Que ele conseguiu mapear exatamente a incidência de cada cor, né? Dentro de um espectro de luz e de sombra, né? E ele dá essa nuance de todas as cores, né? Foi um trabalho grandioso, uma contribuição grandiosa também que ele faz, mas ele junta tanto Newton quanto Goethe, né, para criar esse trabalho, né, essa, esse legado que ele deixa, né, que é a escala Pantone, né, que a gente usa sempre, né, a gente se apropria da Coral, a Coral, né, de todas as outras marcas de tintas,
e todas as outras cores que a gente trabalha para poder estar usando, né, essa escala de cores, mais claro, mais escuro, com mais luminosidade, com menos luminosidade, com mais intensidade ou menos intensidade, né. Então ele faz esse estudo que as cores, né, conforme ela vai saindo da luminosidade, ela vai perdendo a sua tonalidade. Então por isso que no escuro a gente não enxerga as cores, né. A cor com pouca luz, né, e com pouca saturação, ela vai tender ao cinza, né, então, conforme tem mais luminosidade e conforme tem menos saturação, ela vai perdendo as suas características de pigmentação, de cores, né, da percepção visual que a gente tem. Então essa foi uma contribuição também muito boa, né, muito útil, pertinente, né, fantástico, né. A Eva Illen, né, ela ficou famosa pelo livro A Psicologia das Cores, né. Ela estudava as ciências, as relações naturais, as ciências ai, espera aí que deu um branco aqui, deixa eu pegar a colinha aqui, né, as cientistas sociais, isso, é o nome que ela tinha como atribuição profissional, e ela nada mais estudava o comportamento das pessoas em relação às cores, né. Ela nesse livro da pesquisa da psicologia das cores, ela também traz um apanhado geral, né, colocando as características fisiológicas das cores, as características físicas das cores, um pouquinho da história das cores, né, como é que foram descobertas as cores, mas ela mapeia, eh, essa as cores em função do comportamento de cada um. Então ela faz uma pesquisa lá na Alemanha, né, e ela tenta descobrir o que que as pessoas sentem em relação a determinadas cores, né, o que é que elas representam para determinadas cores, né. E aí ela descobre a preferência, né, unânime das pessoas, ela escolhe as cores que é menos preferida, né, então no caso ela percebe que o azul, ele é o mais preferido de todos, o marrom é o menos preferido, e ela deixa aí um livro, quando o pessoal fala: "Ah, tem uma referência", pessoas já lembram já a psicologia das cores, né, como referência. Mas todos os outros foram super importantes, são importantes, né, e não deixar de ser nem um pouco, um menos que o outro, né. E eu aqui também estou tentando, né, fazer história, deixar minha contribuição com todos esses estudos do passado, com todas essas vivências, toda a minha observação também, o meu trabalho que eu estou fazendo é um pouco de cada um pouco da minha vivência, né, todo esse repertório, né, de experiência do passado, o meu repertório, né, eu estou tentando agora deixar minha contribuição aqui com vocês, né. Então eu coloco esse lema: "Sinta cores, tenha cores, viva mais cores", né, que é o nome do meu livro, que é um livro muito sintético, eu preciso reescrever outro, porque a quantidade de conhecimento que eu tenho, aquele livro não traduz a o meu legado, vamos dizer assim, que eu preciso deixar. E por isso que eu coloquei essas aulas, porque elas têm muito mais informações, ela tem muito mais conteúdo, né, da importância da gente ter as cores, né, da importância da gente vivenciar as cores, da gente sentir, perceber, né. Hoje já tem estudos que comprovam, né, estudos neurológicos inclusive, que comprovam o funcionamento do nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso, o cérebro, como é que ele reage com certos estímulos sensoriais, né, com estímulos agradáveis, com menos agradável, dentro de um repertório, o que que acontece, né. Isso já está sendo feito, né, ainda engateando dessa forma mais apurada, né,
porque a verdade é que cada ser é uma complexidade de coisas, né, de história, de passado, de vivência, de referências, de culturas, de legados que receberam do passado, de vivência, de suas personalidades. Então, a coisa ela é ampla demais, ela é complexa demais. Todos eles fizeram um trabalho excelente e eu estou tentando aqui deixar um pouquinho ainda de uma sementinha, que essa complexidade é muito maior, né, precisa ainda tá sendo estudada, ainda vai precisar muito mais ser estudada, né, toda essa dimensão do que a cor representa, toda essa dimensão do que ela pode impactar, do que ela pode realmente nos influenciar. Então, era isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês, né, falar um pouquinho dessa questão das cores, né. Eu, por acaso, hoje eu estou de preto, mas coloquei esse colarzinho colorido. É que eu ia fazer uma outra dinâmica, né, com as cores e acabei, né, optando pelo preto, mas talvez eu ainda faça. Mas enfim, eu quero dizer que as cores realmente são importantes, né, tenha elas na sua vida, tenha elas com critério, né, com sabedoria, não seja aleatório, né, na hora de pensar em qual cor eu vou escolher, qual cor eu vou colocar, como eu vou usar, né. Tem um pouco mais de critério, né, tem um pouco mais dessa percepção para poder você trabalhar as cores, né, com mais propriedade, tá bom? Valeu e até mais. Obrigada.